O recap de hoje é do anime onde o garoto foi reencarnado em outro mundo sem magia, no entanto ele acabou se dando muito bem quando sem querer conseguiu invocar uma deusa nesse novo mundo. Antes de começar o vídeo vou dar aquela mendigada de leve, né meu parceiro? Mano, deixa o like, se inscreve no canal, toda semana estou trazendo recap de animes novos aqui e algumas recomendações de animes brabos, perfeitos, do jeitinho que todo otaku gosta, velho. Bom, tudo começa com o nosso prota chamado Yukito sendo jogado em um penhasco pela seita que seu pai era adepto. A seita em si acredita em um deus chamado Mitama, mas Yukito não dá a mínima para isso, já que não acredita nem mesmo na existência de Deus. No entanto, desde pequeno ele é forçado a participar desses rituais malucos da seita, pois dessa forma ele provaria que era digno de ser o novo líder da seita. Mas infelizmente esse último ritual não dá muito certo e ele acaba morrendo. Porém, em seus últimos momentos de vida, ele acaba falando que se Deus existisse, ele gostaria de ser reencarnado em um mundo sem deuses ou religião, para que dessa forma ele possa viver uma vida normal como uma de ser humano comum. Inesperadamente ele acorda em um lugar estranho com uma garota fofinha chamada Alural, fazendo algo muito suspeito com o corpo dele, o que acaba dando início em uma amizade imensa entre eles dois. Como pedido de desculpas pelo assédio ocorrido, ela deixa ele comer de graça em seu restaurante. Ao dar uma olhada ao redor, Yukito chega à conclusão de que está vivendo em um isekai em um mundo alternativo de magia. Empolgado, ele decide se inscrever na guilda de aventureiros da vila. Após se inscrever na guilda, ele fica frustrado com o seu primeiro trabalho ser um trabalho muito chato. E enquanto ele trabalhava, um dos aventureiros chamado Roy chega intimidando ele para alertar que ele não deveria tocar um dedo nas mulheres daquela vila, pois todas elas pertencem a ele. Mas depois de algumas situações ocorrentes, eles acabam virando grandes amigos. Nesse novo mundo não existia bebida de verdade, então nosso prota foi e fez uma bebida para eles se alegrarem. Basicamente foi dessa forma que ele conquistou a carisma de todos os moradores da vila. Mas o nosso prota já está ficando de saco cheio, pois ele está trabalhando igual um escravo e não vê nada de magia ou lutas por ali. Inesperadamente um monstro aparece do nada, e ele pensa que Roy vai usar magia para deter o monstro. No entanto, o Roy apenas usa a técnica secreta do corre, o que deixa ele ainda mais puto, já que infelizmente não existe o conceito de magia nesse mundo, muito menos a existência de deuses. Obviamente ele fica chateado por não poder usar magia, mas até que ele não está achando tão ruim assim a vida que está levando com os aldeões. Pela tarde, ele e seus amigos estão visitando a capital do Império, atrás de um livro proibido que falava sobre sexo, o que até então deixa o nosso prota indignado ao ver quão inútil é o livro daquele mundo, uma vez que possui apenas letras. Na volta para casa, eles acabam vendo uma sessão de execução do Império como fosse algo natural no meio da rua, o que deixou ele ainda mais confuso sobre aquele mundo. Pela noite, a Lural invade o quarto de Yukito para fazer algumas loucuras do livro, que deixa ela bastante envergonhada. Ele, por sua vez, aproveita o momento para perguntar sobre o porquê a vila é mal vista na cidade. Ela explica que, na verdade, a vila é um campo de isolamento para aqueles que não seguem as ordens do Império e que temem o fim de suas vidas. Por isso, eles são vistos como os seres mais horríveis de toda a cidade. No outro dia, a Lural e sua irmã são levadas para execução pelo Império. Yukito descobre tarde demais, mas mesmo assim ele corre para a cidade atrás dela. Chegando lá, ele luta contra alguns soldados para tentar impedir a execução de Alural. No entanto, ele acaba sendo ferido e ela sendo morta. Em seus últimos momentos de vida novamente, ele se lembra da oração da seita. Enquanto orava, o deus Mitama aparece para ajudá-lo, se livrando de todos os soldados e salvando a vida de todos os feridos. O nosso prota não entende muito, mas acredita que realmente ela é uma deusa, já que conseguiu trazer seus amigos de volta à vida. Chegando ao vilarejo, eles comemoram bastante o retorno das irmãs. Em uma mesa do restaurante, Yukito conversa com seu amigo chamado Clan. Clan diz que essa questão de execução existe há centenas de anos dentro do Império. Algumas pessoas questionam ele sobre a situação de Mitama. Ele diz que ela é uma garota do mesmo país que ele veio. Enquanto seus amigos se divertem, ele questiona que tipo de milagre Mitama pode realizar. Ela diz que pode realizar qualquer tipo de coisa. Com segundas intenções, ele pergunta se ela poderia matar um exército de um país inteiro. Ela responde que seria moleza. Ela tenta até fazer uma demonstração, mas acaba falhando, pois o número de fiéis dela está em 0, o que deixa ela com nenhum poder. Nesse momento, algumas pessoas os alertam que os soldados do Império estão investigando o incidente da execução, onde alguns soldados do Império acabaram sumindo. Os aldeões nem se preocupam muito, pois estão colocando toda a confiança nos poderes do nosso prota, que acabou ficando sem jeito com toda aquela confiança. Cabisbaixo por não saber como vai defender a vila, Yukito tem a brilhante ideia de criar uma religião para os fiéis de Mitama, pois dessa forma ela ganharia os seus poderes novamente. No entanto, ele acabou falhando com todas as tentativas ridículas dele, e no final ele conseguiu apenas um fiel que se juntou a eles apenas porque ele é um tipo de lolicon. Ao cair da noite, a Lural está com problemas, pois seu bichinho de estimação está morrendo, mas aproveitando a oportunidade, Yukito e Mitama entram em ação. O bichinho acaba morrendo, e Mitama ressuscita ele fazendo provas de seus poderes. Com isso, ela ganhou mais 2 fiéis poderosíssimos. Como pedido especial de Lural, Mitama traz os soldados mortos à vida novamente. No entanto, ela transformou o capitão do exército chamado Betran em uma linda donzela. Na manhã seguinte, uma garota derrota uma grande besta na floresta usando magia. Ao que parece, ela tem uma grande ligação com o imperador desse mundo. Depois de retornar ao império e ser rejeitado, Betran se vê sem nenhum lugar para onde ir. Mas de repente aparece Yukito, que conquista a confiança dela. Na vila, um monstro estava atacando as plantações. Os aldeões fogem rapidamente, mas Betran chega
chega e se livra facilmente do monstro. Usando isso como serviço, o nosso prota anuncia que todos que se tornarem fiéis de Mitama terão suas proteções protegidas. Nisso ele dá início a uma espécie de divulgação da religião em toda a cidade, e como recompensa ele ganhou 101 fiéis. Bertrand se encontra com Yukito no final da tarde. Ele pergunta sobre quantos soldados o exército possui. Ela explica que a força do exército não é a quantidade, e sim os seus poderes, pois da mesma forma que ela possui poder, existe uma unidade de alta classe com os poderes superiores aos demais, e complementa falando que a origem desse tal poder é o próprio imperador, que os concedeu. Com esse poder, partir uma montanha é como partir um pedaço de madeira. Yukito corre para perguntar se Mitama conseguia partir uma montanha ao meio. Ela responde que sim, mas para isso necessitava de uns 10.000 fiéis. Enquanto ela se gloriava desse poder, o nosso prota pensa o quão inútil ela é, já que ela não tem nem 100 fiéis direito. Nesse mesmo instante, um membro da elite do imperador termina de concluir uma missão, e alerta que sua próxima missão é eliminar o vilarejo que estava em Yukito. No outro dia pela manhã, o nosso prota dá uma olhada na espada de Bertrand. Ela mostra para ele o poder da espada cortando uma rocha. Ele fica interessado na espada, mas ela o alerta que apenas o imperador entende sobre o poder daquela espada. Logo após isso, Yukito convoca uma reunião para falar sobre a situação da vila, e ele acaba descobrindo que além dessa vila, há outras vilas ao redor do império, mas todas elas são limitadas a apenas de 2.000 moradores. Ao cair da noite, um membro da elite estava na floresta aniquilando alguns monstros. No entanto, ela está intrigada com seu colega da elite que fica colocando várias missões para atrapalhar o extermínio do vilarejo. A pessoa misteriosa responde que ele é leal ao imperador, então jamais faria algo desse tipo. De volta ao restaurante, Yukito está bêbado, e Seal chega para conversar com ele sobre o que ele estava tão preocupado. Enquanto eles conversavam, ele acaba lembrando de algumas dicas de como crescer uma religião que seu pai esquizofrênico lhe ensinava. Então ele decide que irá elevar a cultura da vila para 500 anos no futuro. Um mês então se passa depois disso, e vemos Bertrand com um traje de roupa estilo carnaval de RJ. Inesperadamente ela acaba batendo de frente com a membro da elite do imperador. Sem dificuldade ela acaba percebendo que o sexo de Bertrand foi mudado. Elas começam a se confrontarem, e Bertrand acaba perdendo a luta. Mas a membro da elite está curiosa em descobrir como o sexo de Bertrand foi trocado. Ao olhar em direção ao vilarejo do nosso prota, ela fica impressionada com aquelas coisas gigantescas. O vilarejo do nosso prota está totalmente avançado como Yukito tinha prometido. A maneira que ele fez isso foi utilizando o poder de Mitama que trouxe diversas coisas do outro mundo. E o nosso prota usou isso para conseguir fiéis para Mitama. Se aproveitando de diversas formas dos poderes de Mitama, Yukito conseguiu até mesmo trazer uma grande piscina para o vilarejo. Sem contar que ele também implantou o sistema de água potável e o saneamento básico, o que proporcionou uma vida melhor aos moradores. Mas o mais importante é que ele conseguiu muitos fiéis, chegando ao total de 1.659. Pela noite, enquanto todos aproveitavam as coisas boas no bar, Yukito descobre que Clan serviu o imperador em seu passado, mas acabou fugindo do império para viver na vila por conta própria. Clan também diz que tem um certo interesse nesse tal deus que Yukito sempre fala. Yukito, por sua vez, explica que existem duas entidades, uma de eventos inexplicáveis como catastróficos e outras por religiões. No entanto, nesse mundo não existe entidade de eventos inexplicáveis, o que dá a entender que o imperador fosse uma espécie de deus, já que todos os fenômenos naturais são explicados por ele, pois enquanto o império existir, não há nada que não possam compreender. No outro dia pela manhã, Rory os alerta sobre o ocorrido com Bertrand. Enquanto isso, Bertrand estava sofrendo uma espécie de tortura esquizofrênica da membro da elite, que perguntava sobre como eles teriam conseguido toda aquela evolução, mas Bertrand apenas disse que conseguiram por conta própria. No momento em que Bertrand estava prestes a perder um braço, aparece Mitama para enfrentar a garota da elite imperial. Bertrand alerta que aquela garota era membro da elite do império, que veio para destruir a vila. Irritada, Mitama diz que ela é o deus desse mundo, e é a única que pode dar as regras. A garota ataca Mitama, achando que ela era apenas uma insolente que ousava ir contra as regras do imperador, mas Mitama consegue lidar facilmente com aquele ataque meia boca. Nesse momento, Mitama cria seres sobre-humanos feitos de terra para atacá-la. A garota até consegue se livrar de alguns, mas eles se regeneram muito rápido e dessa maneira eles conseguem imobilizá-la. A garota consegue se livrar facilmente e desperta seu verdadeiro poder. Mitama se vê encurralada, pois seus poderes estão acabando. Tentando resolver em um único ataque, Mitama usa todo o seu poder. No entanto, acaba falhando. Yukito novamente deposita toda sua confiança em Mitama. Usando isso como motivação, Mitama invoca todos os deuses para lhe concederem seus poderes, dando início a um duelo de força mágica. Mas para piorar, quando chega na pior parte, os deuses o abandonam, pois o número de fiéis que ela possui é inferior aos deles. Mitama recebe o ataque em cheio e acaba ficando cabisbaixa por decepcionar Yukito. Alguns moradores chegam no local, se perguntando o que estava ocorrendo. Todos ficam em estado de desespero ao ver a garota. A garota ataca o vilarejo com uma enorme bola de energia, dizimando tudo por ali. Mas é nesse instante que a pessoa misteriosa estala os dedos e descobrimos que tudo aquilo não passou de uma ilusão, e que na verdade Clan era a pessoa misteriosa chamada de Loki, um dos principais membros da elite do império. Ele por sua vez propõe a Yukito e Mitama o plano de matar o imperador. Irritada, a garota ataca todos eles para matar, mas Loki apunhala ela antes que lançasse seu poder. Ele então declara que eles estão de partida rumo ao Palácio Imperial, a fim de matar o imperador. Chegando lá, eles descobrem que o imperador já tinha previsto tudo o que ocorreu, e também sabia que Yukito estava tentando implantar o sistema de religião no mundo. Ele também revela que ambos já viram países se destruírem por essa ideia ridícula de Deus, e ele não almeja a destruição para esse novo mundo. No entanto, tudo é interrompido quando Mitama destrói um pilar de energia, que refletia a imagem e conceitos do imperador. E mais uma vez ele se surpreende com a revelação que o imperador já havia morrido há muito tempo, e que na verdade o império inteiro é governado por aquelas máquinas
máquinas que monitora e organiza todos os eventos que ocorrem no Império. Mitama então revela para Yukito que esse mundo é o mesmo de sua vida passada, mas vindo de uma ideia de um futuro caótico na qual ele já havia sido destruído pela guerra. No entanto, alguns sobreviventes o ergueram do zero usando a ciência, e para evitar a destruição, eles excluíram os conceitos de religião ou existência de deuses no mundo. Yukito fica frustrado, pois mesmo depois de todo o ocorrido, ele ainda continua sendo apenas um brinquedo nas mãos dos deuses. Loki pede para Mitama destruir toda essa sala para o bem da humanidade, inclusive para Yukito viver em paz, mas irritado Yukito ataca Loki. Loki até tenta revidar, mas Yukito acaba neutralizando Loki com uma força nunca vista até agora. Ao que parece, na sala das máquinas, os membros da elite não conseguem usar seus poderes. Yukito, sabendo disso, questiona o porquê de Loki estar tentando destruir esse país chamado Império. Então ele revela que cansou de ver os humanos sendo mortos de boa vontade, pois até mesmo insetos fogem da morte, o que torna os humanos inferiores aos insetos. Sabendo de como era a vida antes das máquinas, ele almeja o mundo interior, já que as pessoas tinham livre-arbítrio em suas vidas, e por esse motivo ele amava viver no vilarejo com todas as pessoas cheias de vida. Mas quando Yukito chegou na vila, tudo ficou ainda melhor com a crença de Mitama. No entanto, ele percebeu que podia enganar os humanos com seu disfarce, mas não a Deus. Ele, por sua vez, tentou ganhar fiéis para si como uma forma de teste, e ele acabou conseguindo alguns fiéis para o seguirem. Então seu plano é destruir o Império e fundar um novo mundo onde ele e os outros membros da elite serão vistos como deuses. E Yukito o apoia na ideia, e pede para Mitama que destrua o Império. Com o Império destruído, Loki pergunta para Yukito o que ele faria. Ele diz que não almeja nada, mas faria de Mitama a maior deusa daquele mundo, uma vez que ela é a única e verdadeira deusa ali. Isso por si só deixou Loki admirado. No entanto, os planos de Loki é diferente. Enquanto isso, uma garota misteriosa observa de longe a queda do Império. O vilarejo, por sua vez, comemora o fim do Império, reverenciando Mitama como uma deusa suprema. Loki também participa da comemoração, mas logo vai embora alertando Yukito que ele faria o que fosse preciso para se tornar um deus daquele mundo. Junto dele vai Betran, para garantir que ele não fará nenhum mal às pessoas da capital. Brenda tá cabisbaixa e Yukito se aproveita da situação para fazê-la se juntar a ele, e ela cai em cheio na história que ela poderia reviver todo o Império se derrotasse todos os membros da elite. Pela manhã, Yukito declara Ata como a segunda divindade da religião de Mitama, o que basicamente divide o mesmo nível de poder que Mitama, o que já é bônus para o nosso prota, pois agora ele tem duas poderosas guerreiras para lutarem com ele, e com isso em mente ele segue andando nas vilas próximas conquistando seguidores para Mitama. No entanto, o surgimento de uma deusa próxima chamada Dakini começa a deixar Yukito preocupada demais com os poderes dela, já que o poder dela é o amor, onde basicamente ela seduz as pessoas para virarem seus fiéis. Sabendo disso, ele parte de encontro com ela acompanhado por seus amigos, fingindo querer ser um fiel, mas acabou dando errado pois eles caíram nos poderes da Dakini, e o nosso prota quase caiu na tentação de abusá-la oral. Porém, Mitama consegue despertar Yukito de uma maneira destruidora. Nesse momento, Dakini envia sua secretária para cuidar dele, mas ao chegar lá, ela se depara com Mitama arrumando a sala. Sem perder tempo, Yukito tenta coagir ela para que ela esqueça de tudo que ela viu. No entanto, a garota por si só já viaja na maionese imaginando que o nosso prota estivesse abusando dela, e fica toda envergonhada. Mas no final de tudo, ela acaba se juntando ao grupo do nosso prota para destruir a seita de Dakini, chegando assim ao término do 6º episódio e de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, pois dessa maneira você vai estar me motivando a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal. Bom, se você quer a continuação desse anime aqui, deixa aí nos comentários que eu estarei trazendo quanto antes, beleza? É isso, tamo junto e fui!